Olá pessoal, mais um programa Saúde no Ar com o Dr. Daniel Ferreira, médico e educador em saúde especial longevidade. Hoje vamos falar de doença de Parkinson. Doença descoberta pelo médico britânico James Parkinson em 1817, que acomete aproximadamente 1% da população mundial acima de 65 anos. Aqui no Brasil, estima-se que cerca de 200 mil brasileiros e brasileiras tenham a doença de Parkinson. E é uma síndrome neurológica, a doença de Parkinson, caracterizada pela degeneração das células das substâncias nigrans, substância negra do sistema nervoso central, do cérebro, responsável pela fabricação e liberação do neurotransmissor dopamina, que é responsável, entre outras coisas, pela transmissão dos impulsos nervosos e elétricos envolvidos com a coordenação motora e dos movimentos. Então, o que causa essa degeneração da substância negra produtora da dopamina no cérebro? Nós não sabemos. Existem fatores genéticos? Nós não sabemos. Essa doença é hereditária? Nós temos que investigar também. É causada por uma inflamação? Será que é um agente infeccioso? É um vírus, uma bactéria, um fungo? É uma deficiência nutricional, vitamínica, hormonal? Faltam algumas enzimas? Tem relação com os intestinos? Tudo isso está sendo investigado. Existem indícios importantes de que seja uma doença multifatorial provocada por várias causas ao mesmo tempo. E qual que é o quadro clínico da doença de Parkinson? Doença de Parkinson é mais comum após os 60 anos de idade, mas pode acontecer também antes dos 60 anos. E é caracterizada pela ocorrência gradual de aparecimento de tremores, tremores que acontecem em repouso e durante a vigília. Quando a pessoa dorme, os tremores desaparecem. Quando a pessoa faz alguma atividade, contrai a musculatura dos membros, os tremores também melhoram. E além dos tremores, existe uma rigidez muscular e uma lentificação dos movimentos, que atrapalha muito o dia a dia da pessoa que tem doença de Parkinson. Os tremores acometem principalmente os dedos das mãos e as mãos, mas também podem afetar a cabeça, o queixo e os pés, que inclusive provocam um andar arrastado e uma postura mais para frente. O ser humano acometido pela doença de Parkinson apresenta um rosto sem expressão, sem emotividade aparente. Ele tem uma caligrafia pequena, que a gente chama de micrografia, que é um sinal importante de que foi acometida a substância negra do cérebro produtora de dopamina. Também uma voz baixa, distúrbios na sua postura, no sono, na atividade respiratória e também urinária. Pode se queixar também de constipação, uma prisão de ventre crônica, tontura e uma depressão, uma irritabilidade pode acompanhar todo esse processo. O diagnóstico é feito através de um exame clínico, uma boa anamnese, uma boa conversa do médico com o paciente e um exame físico bem feito. E a prova terapêutica, quando a pessoa recebe uma dose de análogo da dopamina ou de estimulantes da produção da dopamina, se os sintomas melhorarem, o diagnóstico é confirmado. Existem alguns exames de imagem, como o ultrassom transcraniano e também a cintilografia cerebral, que podem ajudar na comprovação diagnóstica. O tratamento ele é feito com medicações como a levodopa, fisioterapia, terapia ocupacional, atividade física como a musculação, cirurgia funcional para implantação de eletrodos para estimulação cerebral profunda e a prevenção, que é uma coisa importante, a gente vai dizer depois do diagnóstico diferencial.
existem algumas condições, algumas doenças e algumas medicações que podem também provocar uma síndrome parkinsoniana, como, por exemplo, a esclerose múltipla, os acidentes vasculares cerebrais, alguns tumores também do sistema nervoso central e algumas medicações, como, por exemplo, os antipsicóticos típicos, como a clorpromazina, o haloperidol, os antipsicóticos atípicos, como a olanzapina, e também a metoclopramida, que é um antiemético, que é o Plasil, e antivertiginosos, como, por exemplo, a flunarizina e a cinarizina, Estugeron e o Vertix. Outras medicações exigem doses e durações mais longas para provocar sintomas parkinsonianos, como, por exemplo, a quetiapina, o lítio, o ácido valproico, a fluoxetina, que é muito comum no tratamento de pacientes com depressão, a paroxetina, a sertralina, também dois antidepressivos, a fenitoína, usada para tratar epilepsia, e a domperidona, usada para esvaziar mais rapidamente o trato digestivo. Prevenção. Nós temos que sempre pensar, doenças degenerativas podem ter muito a ver com estilo de vida. Pensando em inflamação, infecção, tratar todas as fontes de inflamação e de infecção. Então, verificar focos dentários, verificar intoxicações por metais pesados através do mineralograma capilar. Se você tem alguma intoxicação por mercúrio, por chumbo, por arsênico, por alumínio, por manganês, é possível fazer a quelação desses minerais. Se tiver inflamação, verificar se essa inflamação é no intestino. Então veja lá o nosso vídeo sobre disbiose intestinal, evite lactose e glúten, faça uma dieta pobre em açúcar e doces e carboidratos, com mais gorduras e proteínas boas, saudáveis, mais verduras, legumes também, frutas vermelhas. A atividade física é importante, a musculação, ou o treinamento intenso, intervalado, de alta intensidade com intervalos. Tomar banho de sol é muito importante. O sono de qualidade reparador. Então, fazer uma polissonografia para verificar se o seu sono é de boa qualidade. Corrigir distúrbios do sono também podem ajudar. Fazer uma investigação sobre os níveis de hormônios, vitaminas, de enzimas digestivas. Queremos lembrar aqui a vitamina K2, a menoquinona, fundamental para a prevenção da demência, também dos processos degenerativos da substância negra. Ela está presente em alguns produtos de origem animal, mas também no cogumelo do sol, nos vegetais crucíferos como couve, brócolis, couve de Bruxelas, também alimentos fermentados como o natô, que é feito a partir de soja fermentada, e você pode encontrar também no repolho, na couve-flor, a vitamina K1, que se transforma depois em K2. A filoquinona pode ser convertida em vitamina K2 MK7, que tem grande atuação na prevenção do câncer, do Parkinson, da demência de Alzheimer, das doenças cardiovasculares e da osteoporose. Além disso, o selênio, o magnésio, o cobre, o zinco, a vitamina C, a vitamina E, a melatonina, a superóxido dismutase, o ômega 3, são elementos que precisam ser checados para conferir um potencial antioxidante que poderia, em tese, prevenir as doenças degenerativas como a doença de Parkinson. Uma boa relação afetiva, social com as pessoas, aprendizado para a vida inteira, a questão da espiritualidade, da religiosidade é importante, uma boa inserção na comunidade, também muito importante que a pessoa tenha um trabalho que dê prazer, alegria para ela ao longo de toda uma vida, e a microbiota intestinal, então verificar como é que está o intestino, fornecer uma quantidade de prebióticos, de fibras e de elementos probióticos, como kefir, kombucha, para que o intestino tenha bactérias boas para produzir as substâncias que são importantes para o cérebro. O intestino tem muita relação com o nosso cérebro, com a prevenção da demência de Alzheimer e da doença de Parkinson. Existem, inclusive, alguns centros médicos no exterior
que fazem transplantes de fezes para pacientes com doença de Parkinson com bons resultados. E o aumento da alimentação das gorduras boas, nozes, castanhas, amêndoas, o abacate, o azeite extra virgem de oliva, o óleo de coco, os triglicérides de cadeia média e as proteínas de alto valor biológico e uma nutrição com menos carboidratos, açúcares e produtos industrializados. Vamos juntos combater o novo coronavírus. Fique em casa. Lave suas mãos com água e sabão, só saia de casa se for necessário, sempre de máscara. Fique a 2 metros de distância das outras pessoas. Compartilhe este vídeo com amigos, vizinhos e familiares. Ative o sininho para receber notificações de nossos novos vídeos, pessoal. Um abraço do Dr. Daniel Ferreira. Inscreva-se no nosso canal para receber sempre informações sérias, confiáveis e verdadeiras a respeito da pandemia da Covid-19, medicina, saúde pública, qualidade de vida e envelhecimento ativo. Deixe sugestões e faça o seu comentário. Um abraço do Dr. Daniel Ferreira e até o próximo programa. Saúde no ar!